Neste momento, com alegria, me coube a responsabilidade de fazer a apresentação de um grande amigo de longa data, o nosso conferencista da noite, Dom Leomar Brustolin. Dom Leomar é bispo auxiliar da Arquidiocese de Porto Alegre, bispo referencial para o Vicariato de Canoas, membro da Comissão Pastoral para a Doutrina da Fé da CNBB Nacional, bispo referencial para a nossa área, a área da Educação e Cultura, na CNBB Regional Sul 3. Dom Leomar é coordenador e professor do programa de pós-graduação em Teologia da PUC do Rio Grande do Sul e coordenador da PASCOM da Arquidiocese de Porto Alegre. Dom Leomar foi nosso convidado para estar aqui nesta noite refletindo conosco sobre as incidências e os desafios do Pacto Educativo Global no Rio Grande do Sul. Nós estamos muito ávidos a ouvi-lo, Dom Leomar, sabemos da sua caminhada, do seu trabalho e principalmente da sua crença na educação como processo de transformação social. Nós temos a alegria de tê-lo nesta noite conosco, sinta-se bastante à vontade, e as pessoas que estão nos acompanhando também pelos canais da ANEC, que quiserem fazer algum questionamento, podem colocá-lo no chat, que no final, havendo disponibilidade de tempo, nós estaremos abrindo para alguns questionamentos a Dom Leomar. Dom Leomar, boa noite, seja bem-vindo, a ANEC fica muito feliz no Rio Grande do Sul de poder contar com a sua presença nesta noite. Obrigado, Jorge. Boa noite a você, saúde e paz a você que está nos acompanhando nesta noite. Quero agradecer o convite da ANEC, começou com a ANEC Caxias do Sul e foi estendendo, e que coisa boa, somos agora um grupo que alargou a sua tenda para mais pessoas acolher e para juntos. Sobre o Pacto Educativo Global, nós podemos olhar uma imagem que é a do Papa Francisco. Esse homem que tem trazido tanta novidade para um mundo cansado, tanta jovialidade, esse ancião de muitos dias tem trazido para nós, mas está muito atento. Eu diria, uma das maiores preocupações do Papa é o mundo da educação. E por isso falar dele nesta hora, para mim e para você, tenho certeza, é muito grato, é muito bom. Quero recordar que esse Papa também mostra que educar se faz com exemplos. E por isso, quando recentemente ele foi ao Iraque, e várias pessoas comentaram que isso não deveria acontecer, ele foi. Essa é uma demonstração, e quando a gente fala de proximidade, diálogo, serviço, isso tem que partir de uma educação na prática. Para ser bastante sistemático, e acho que todos nós aqui trabalhamos com a educação, nós precisamos frear um pouco nossa fala, senão vai longe, né? Falaríamos muito tempo. E é importante selecionar, porque você que está em casa nessa hora, também pode assim, então, acompanhar melhor. Eu vou compartilhar umas telas para a gente conversar. E depois, se você tiver qualquer comentar, para dialogar pelo chat, nós vamos conversando. Vamos aqui. Eu vou compartilhar uma tela agora com todos. Deixa eu só ver que eu não estou conseguindo localizar a minha tela. Vou ter que abri-la então. Vamos ver se agora vai. Você sabe que essas tecnologias a gente vai aprendendo a lidar. Vamos só ver se foi. O Davi vai me dando um sinal se compartilhou, Davi. Ainda não apareceu para nós aqui, Bispo. Não? Então vamos ver o que eu estou fazendo aqui que não está abrindo. Tente fechar, de repente, o arquivo e abrir novamente. Fecha o arquivo. Isso. Nós estamos percebendo que nós somos literalmente de outra geração, então às vezes acontecem esses impasses aqui. Vamos ver se a gente... Tá, ok, vamos ver se agora eu consigo... Agora acho que vai dar. Pronto. Está compartilhando, Davi? Agora sim, podemos seguir. Tá bom, obrigado. Então, dos professores, educadores, todos os técnicos administrativos envolvidos agora no Dia ANEC. Pensei de fazer
sobre este Pacto Educativo Global. Em 12 de setembro de 2019, o Papa Francisco lançava este pacto, né, dizendo que em 14 de maio de 2020 ele queria reconstruir o Pacto Educativo Global. Era um evento que muitos que estão aqui sabem que era previsto para ocorrer em Roma, que visava renovar a paixão por uma educação mais aberta, inclusiva, capaz de uma escuta paciente, de um diálogo construtivo e de mútua compreensão. Todos sabemos que isso não foi possível por causa do advento da Covid-19, e depois o Papa realizou em 15 de outubro, então, um evento por videoconferência, um evento online, o lançamento do Pacto Educativo. Onde estão as raízes desse pacto? Estão em dois textos muito importantes, a exortação a exortação Evangelii Gaudium, que é aquela que dá o programa do pontificado do Papa Francisco, e a carta encíclica Laudato Si. E é na Laudato Si que ele diz que a educação será ineficaz e os seus esforços estéreis se não se preocupar também por difundir um novo modelo relativo ao ser humano, à vida, à sociedade e à relação. Tudo que fazemos não vai ter os frutos, diz o Papa, que nós queremos, se não pensarmos um novo modelo de ser humano, questão de antropologia, vida, defesa da vida e o que é a vida, sociedade, a sociedade que temos aí não está dando conta, e a relação com a natureza. Olha, ainda ontem os jornais diziam que uma das grandes preocupações que o Brasil vai ter que enfrentar em breve é a falta de chuvas. Nós sempre achamos que nunca daria nada daquelas notícias um pouco catastróficas que apareciam. Agora, quando aparece a pandemia, nos assustamos. Nós, educadores, temos que ter olhos abertos. Não é ser pessimista, também não dá para ser otimista fácil, mas realista. E diante da realidade, nós assumirmos posturas de uma novidade que precisa aparecer. Eu retomo, antes de continuar, um pronunciamento do Papa Bento XVI, feito em 21 de janeiro de 2008, quando ele falava de uma emergência educativa, 2008. Ele dizia, essa emergência educativa que está aparecendo é confirmada pelos insucessos com os quais, com muita frequência, se confrontam os nossos esforços para formar pessoas sólidas, capazes de colaborar com os outros e dar um sentido à própria vida. Olha, isso vale para qualquer âmbito da educação. A escola nacional também. Nós aqui não, nenhum de nós está livre desse pecado original. Como formar pessoas mais consistentes, capazes de colaborar com os outros e dar um sentido para a vida? Eu aqui sintetizo em duas expressões: sentido da vida e ética. Nós somos desafiados a educarmos-nos e educar nesse contexto. Voltemos então ao Pacto Educativo Global. Quais são os objetivos? Basicamente 2. Despertar para uma nova solidariedade universal e uma sociedade mais acolhedora. Diga-se que isto foi elaborado como objetivo antes da publicação da Fratelli Tutti. Eu dou como sugestão que você leia Fratelli Tutti. É uma proposta de uma humanidade nova, concreta, não abstrata. Uma sociedade mais acolhedora, com amizade social, com solidariedade universal. E aí precisa, retomo aquilo que já foi dito antes, uma educação mais aberta, inclusiva, capaz de escuta paciente. Olha o adjetivo da escuta, paciente. Um diálogo construtivo e uma mútua compreensão. Já retomamos isso de forma que vai se desdobrando isso tudo. Aí o Papa, tipos de coragem. Primeiro, colocar no centro a pessoa, num estilo de vida que rejeite a cultura do descarte. Em primeiro lugar, pessoa no centro, não o mercado, não acima de tudo os interesses, mas a pessoa. E aqui para o Papa Francisco,
Também a economia precisa de um novo propósito e a educação não pode ser refém do mercado, ela tem que trabalhar junto, mas não adianta a gente justificar o mundo que está aí, não consegue colocar no centro a pessoa. E nós precisamos trabalhar para isso. E investir as melhores energias com criatividade e responsabilidade. Já vamos desdobrar isso. E formar pessoas disponíveis para se colocarem ao serviço da comunidade. E o Papa, então, retomando esses pontos, só quero dizer o seguinte, esse de colocar no centro a pessoa, esse quesito, eu retomo daqui a pouco num dos pontos. Quero só investir nesses 2 pontos seguintes. Por exemplo, melhores energias com criatividade e responsabilidade. O Papa escreveu, se se pensa na maioria das sociedades de hoje no mundo, nota-se claramente como as forças mais criativas e propositivas sejam colocadas a serviço da produção e do mercado. Nós precisamos pensar numa sociedade mais humana, fraterna, buscando o bem comum. Pensar o valor da economia, do mercado, da produção, mas sabendo hierarquizar os valores, sabendo priorizar aquilo que deve ser urgentemente assumido por nós. O outro ponto, que é formar pessoas disponíveis para se colocar ao serviço da comunidade, é porque educar para servir, porque educar é servir. O verdadeiro serviço da educação é a educação ao serviço. Nós trabalhamos com pessoas, nós mediamos conflitos, nós encaminhamos, nós orientamos para que a pessoa seja quem ela deve ser. Portanto, uma educação para o serviço. Isso tudo dentro de um contexto dilacerado por contrastes sociais e sem uma visão comum. Por isso o Papa denuncia, é urgente uma mudança de rumo, que através de uma educação integral e inclusiva, capaz da escuta paciente e do diálogo construtivo, faça prevalecer a unidade ao conflito. Vocês estão vendo como está repetindo esse termo? Educação integral, inclusiva, escuta, diálogo, para prevalecer a unidade ao conflito. Professor, e especialmente gestor, diretor. Do jeito que estamos vivendo uma polarização, especialmente neste país, o conflito está se sobrepondo à unidade. Onde a polarização é muito mais forte que a capacidade de diálogo. Nós estamos desaprendendo, em alguns casos, até a capacidade de resiliência diante do posicionamento de alguns. Vejam, neste momento é urgente pensar estas dificuldades para assumi-las e tratá-las. Bom, isso não é novidade. O Papa vai insistir que a educação não se esgota nas aulas das escolas ou das universidades, mas é garantia principalmente garantida respeitando e reforçando o direito da família a educar, direito primário da família, o direito das igrejas, das agregações sociais, para amparar as famílias na educação dos seus filhos. O Pacto Global Educativo vai trabalhar um ponto que a sociedade hoje não trabalha suficientemente, que a família é o sujeito primeiro, indispensável da educação. Não dá para transferir para a escola o que a família não faz. E se vamos precisar trabalhar junto com as famílias, para reeducarmos-nos todos, o pacto venha nos ajudar nisto. Então, educação não se esgota em aula de escola ou de universidade. Não se esgota, isto é indispensável buscar outros caminhos juntos. E o que é esse pacto? Como se tivéssemos, imagina se é possível fazer um discurso universal e um programa para todo o planeta. Não. Mas é uma aliança educativa. O que é uma aliança? Onde duas ou mais pessoas diferentes se comprometem por uma causa comum. Mantendo as recíprocas diferenças, optam-se por colocar as próprias forças ao serviço de um mesmo projeto. Portanto, o pacto não vai determinar como cada escola vai planejar o seu caminho, mas vai sugerir, orientar e vai também questionar uma escola, uma universidade, uma instituição de ensino que sigam outras diretrizes que não, por exemplo, a pessoa no centro.
Diante disso, aparecem os 7 compromissos do pacto. O primeiro, a pessoa no centro de todo o processo educativo. A pessoa. Segundo, ouvir crianças, adolescentes e jovens. Me permitam citar os 7 e depois eu trabalho um por um rapidamente. Terceiro, participação das meninas e das jovens no processo. Quarto, considerar a família indispensável e primeiro sujeito educador. Quinto, alimento, especialmente aos mais vulneráveis e marginalizados. Sexto, buscar outras formas de compreender economia, política, progresso, crescimento. 7, cuidar da casa comum. Resumindo, número 1, pessoa. Número 2, pedagogia da escuta. Terceiro, participação feminina. Quarto, família. Quinto, pobres, acolhida. Sexto, rever nossas formas de compreender economia, política e progresso. Sétimo, o meio ambiente, a ecologia. Como isso se traduz? Revisando alguns conceitos que temos. Por exemplo, a pessoa no centro de todo o processo educativo. Eu coloco aqui a foto de uma das educadoras mais importantes para mim, um modelo de educação, que é Edith Stein, filósofa judia, que se converteu ao cristianismo e se tornou monja carmelita e foi mártir em Auschwitz. Ela se tornou, então, Santa Teresa Benedita da Cruz. Essa grande intelectual que apanhou muito, né, por vários motivos, também por ser mulher e por ser uma intelectual mulher em pleno contexto do nazismo. E os escritos dela são brilhantes. Mas a gente precisa pensar outros seres humanos de modo que se tornem aqueles que eles devem ser. Guiar outras pessoas para que elas se tornem de fato quem elas devem ser, mas não porque a gente impõe o que elas devem ser, mas para que elas descubram e para que elas fortaleçam o seu ser. E algo muito importante de Edith Stein: não se pode fazer isso sem saber o que é o ser humano. Vamos parar um pouquinho. Professor, diretor, professora, diretora, qual é a concepção de ser humano que nós temos? O que é um ser humano? Mais do que aquela que nós temos como foi nos passado este conceito. Claro que a tradição cristã e a tradição católica nos ajuda a compreender isso de uma forma bem mais complexa do que um reducionismo. Uma coisa importante é que o ser humano é tripartite, é uma realidade. Na integralidade. E como é essa integralidade? Ele não tem corpo, ele é corpo. Ele não tem alma, ele é alma. Ele não tem espírito, ele é espírito. Porque Edith Stein diz que essa ideia de separar corpo, alma, espírito, corpo, mente e alma, ela diz é uma abstração. Nós não conhecemos um ser humano separando essas dimensões. Claro que Platão separou corpo e alma e Descartes precisou fragmentar ainda mais. Mas para estudar educação integral, porque nós temos uma educação fragmentada. Nós nem sempre cuidamos de tudo. E quando falo de espírito, é da profundidade da experiência transcendental que a pessoa tem para viver. Por quê? Porque Edith Stein lembra que todo ser humano é, por essência, incompletude. Ele não vem ao mundo acabado. Nenhum de nós vê este mundo acabado. Precisamos nos construir, nos renovar num processo permanente de transformação. E, na verdade, a gente não alcança um estado definitivo ao longo da vida. Sempre estamos aprendendo. Isso é o que torna alguém sociável e educável. Eu gosto muito dessa chave interpretativa de Edith. Somente é educável quem não se isola, quem não se fecha. Por isso, a comunidade tem uma responsabilidade enorme na formação da pessoa. Ela diz que a família, a escola, a comunidade e a sociedade é que educam. E não dá para delegar somente para a escola ou só para a família isto. Embora hoje alguns queiram ficar só no reduto familiar com a educação. Não é possível. Precisamos sempre do confronto. Agora, vejam.
A patologia dessa condição de incompletude faz o ser humano se sentir independente de todos, ensimesmado e prepotente. Então não cresce mais. E a pessoa diz que não precisa mais de ninguém, ela perde a sociabilidade e perde a condição de ser educada. Então ela não cresce mais. Por isso essa condição é fundamental. E essa egolatria que muitos têm, e o nosso tempo é marcado por isso o Papa também recorda. Nós temos o grande problema hoje, vejam, desde a questão de proteção, seja qual for a postura que cada um assume diante da pandemia, mas algumas atitudes geram, acima de tudo, uma incapacidade de conviver neste mundo. Porque o vírus não poupa ninguém. E ele exige posturas mais solidárias. Nós precisamos nos ocupar uns dos outros. Por quê? Porque essa egolatria gera fraturas que torna pesada a ação educativa desenvolvida em todos os níveis. Né? Alguns sabem muito bem do que estou falando na prática, né? Na relação com as pessoas, algumas são tão cheias de razão, e nós precisamos enfrentar essas fraturas, por exemplo, entre as gerações, o que significa essa geração que está vindo agora, e uma geração que vai experimentar, na sua história, está experimentando este ano e mais um pouco de tempo de pandemia. Essa pandemia vai marcar profundamente as nossas experiências e as nossas existências. Povos e culturas diferentes, estamos percebendo isso cada vez mais, essa consciência das diferenças, entre partes da população ricas e partes da população pobres, as primeiras sempre mais ricas e as segundas sempre mais pobres, e a dificuldade que temos, por exemplo, agora com o Covid-19, de conseguir lecionar para todos, porque muita gente não tem acesso à internet, né? A gente não imaginava quanto ainda a carência nesse sentido. A relação entre masculino e feminino, né? Para que o homem seja mais homem, a mulher mais mulher, para que haja um respeito entre ambas as partes, para que não haja feminicídio, para que se respeite cada ser humano como ele é, e para que ele tenha a sua dignidade respeitada e garantida. Entre economia e ética, evidente que a economia é fundamental, que o mercado é necessário, mas não podemos passar por cima da ética e trabalhar isso como a busca desse bem comum, entre a humanidade e o planeta Terra, entre cuidar dos habitantes dessa casa comum, mas cuidar de todo o ambiente. Então, essas fraturas que têm se apresentado também nos preocupam como educadores. Bom, então a primeira parte, só para recordar aqui, é o ser humano, né? A pessoa humana no centro. Segundo ponto, ouvir culturas diferentes. O Papa ensina muito que a escuta primeireia o diálogo. Primeirar significa adiantar, tomar a iniciativa. Esse neologismo é do Papa Francisco, primeiriar. Uma educação atenta à realidade da vida e das pessoas. Uma educação que não passa por cima do que a pessoa está experimentando. E o Papa faz uma distinção, ainda quando era cardeal Bergoglio, em Buenos Aires, que escutar é mais que ouvir. Ele diz que ouvir é um ato de informação, escutar é um ato de comunicação. Eu posso ouvir rádio sem prestar muita atenção. Eu posso ouvir uma pessoa de forma desatenta. Escutar é ir ao encontro do outro. A escuta permite encontrar-se com o mistério que é a pessoa que está na minha frente, que é com seus anseios, angústias e alegrias. Somente pela escuta se vencem as distâncias e se cria a empatia. Todos falamos cada vez mais de integralidade, empatia, mas sem escuta não conseguimos nada disso. Colocar-se no lugar do outro, não só ser simpático, muito menos antipático, mas ser empático, essa empatia significa sofrer a partir do lugar do outro, colocar-se no lugar do outro. Isso supõe uma profunda solidariedade. Quando o Papa, lá no altar onde está sepultado São Francisco em Assis, na Basílica, ele diz assim: sabe por que a gente não escuta? Porque o mundo de hoje, na sua maioria, é um mundo surdo.
E ele coloca uma experiência bem simples. Ele mesmo diz, às vezes, a velocidade do mundo moderno, o frenesi, impede-nos de escutar bem o que o outro diz. Quando está a meio do seu diálogo, já o interrompemos e queremos replicar, quando ele ainda nem acabou de falar. Não devemos perder a capacidade da escuta. Então, pessoa, escuta. Terceiro, favorecer a participação das meninas e das jovens. E aqui o Papa, os olhos bem abertos para a realidade, diz: as mulheres têm exatamente a mesma dignidade e idênticos direitos que os homens, porque Deus, no Gênesis está, criou-os homem e mulher. Os criou homem e mulher. O Papa, porém, constata: as palavras dizem uma coisa, mas as decisões e a realidade gritam outra. E aí, na Fratelli Tutti, ele acentua: duplamente pobres são as mulheres que padecem situações de exclusão, maus tratos e violência, porque frequentemente têm menores possibilidades de defender os seus direitos. Então, dar um protagonismo para ter mesma dignidade e idênticos direitos reconhecidos, porque elas já têm, mas precisam ser reconhecidos. Pessoa, escuta, meninas e agora família, primeiro indispensável sujeito educador. E o Papa diz, não se pode educar sem memória. Uma família que não respeita nem cuida dos seus avós, que são a sua memória viva, é uma família desintegrada. Amores Letícia, esse texto importante sobre a família que o Papa nos deu. Olha, tem famílias, não sei se você vai concordar comigo, que não valorizam afetivamente a herança recebida do vô, da avó. Herança não material, esse patrimônio imaterial. Algumas casas compartilham conosco, muitas pessoas dizem, às vezes, o pet, o animalzinho de estimação, que deve ser bem acolhido, claro, mas ele recebe mais afeto do que uma avó e um vô. Se estiverem doentes, então, mais difícil ainda. A pandemia está mostrando para nós a nossa carência de afeto, especialmente na família. E a família é o primeiro lugar onde se aprende a relacionar-se com o outro, a escutar, partilhar, suportar, respeitar, a ajudar, conviver. No contexto familiar, o cuidado, a saudação. A escola pode fortalecer isso, mas claro que alguns ambientes onde nada disso é vivenciado, se torna muito difícil criar um ser humano integral, com todas as possibilidades que ele todos têm para desenvolver. Então, da pessoa até a família, agora vamos para o acolhimento, especialmente aos mais vulneráveis e marginalizados. E aqui, claro, que eu trago Teresa de Calcutá, que era uma professora de geografia, que saiu da Albânia como religiosa, foi trabalhar numa escola na Índia, e um dia não conseguiu mais ficar na escola. Porque escutando o sofrimento dos outros e vendo Cristo no sofrimento do mais pobre, ela criou um caminho, ela foi uma mestra, um caminho educativo, um itinerário para moças, a Congregação das Irmãs da Caridade. E é esse sentido, usar mais a hospitalidade. A hospitalidade é uma maneira concreta de não se privar desse desafio e deste dom que é o encontro com a humanidade mais além do próprio grupo. Quando a gente encontra uma pessoa que precisa da nossa ajuda, que não é do nosso grupo familiar, do nosso grupo de amigos, do nosso grupo social, cultural, há um enriquecimento enorme. Por isso, existem valores acompanhados por essa capacidade de se transcender a si mesmas, as pessoas. Por isso, quanto mais a gente se aproxima do outro, seja ele socialmente excluído ou moralmente perdido, estar junto dessas pessoas e ajudá-las é essencialmente um ato cristão de uma educação para a paz, de uma educação que não só educa, mas se educa. Por isso que o Papa diz, educar e educarmos-nos para esta acolhida. Depois, como dizia o outro ponto, é uma economia, uma política, um crescimento e um progresso a serviço do ser humano, da família e da ecologia. O Papa sugere dar uma alma aos processos educativos formais e informais. Tudo no mundo está intimamente
interligado, conexo. É preciso encontrar, então, segundo uma santropologia, isto é, compreendendo que o ser humano é uma integralidade, outros modos de compreender a economia, a política, o crescimento e o progresso. Isso ele escreveu na mensagem para o lançamento do Pacto Educativo. E olha, professor, professora, alguém pode dizer assim, isso não vai dar certo, isso é meio utópico. Mas o Papa Francisco não pensa, às vezes, como a maioria de nós, ele vai para frente. Ele já está reunindo jovens economistas para pensar essa nova antropologia, esses novos meios. Alguém criticou, mas por que ele diz jovens? Porque ele está pensando na nova economia que chama-se Economia de Francisco, num mundo mais solidário, aberto, mas com novos parâmetros. Não o mundo dá suporte a uma humanização integral e solidária. Então, novas formas de compreender tudo isso. E, claro, cuidar da nossa casa comum com estilos de vida mais sóbrios, as nossas vidas, não só por quaresma e por dieta, por uma consciência, além da quaresma e além das dietas necessárias, por uma consciência de que este mundo precisa ser cuidado, é o jardim onde estamos habitando. E o Papa diz que realmente, ultimamente, nós estamos ampliando nossa compreensão de ecologia, que no início estava mais focada na informação científica, conscientização, prevenção dos riscos ambientais. E agora tendem a incluir uma crítica dos mitos da modernidade, baseados na razão instrumental, no individualismo, no progresso ilimitado, na concorrência, no consumismo, no mercado sem regras. Então, educar para a casa comum significa adotar um estilo de vida na escola, no colégio, na casa, na vida do professor, do diretor, do técnico administrativo, mais coerente com essa educação integral, com essa ecologia integral. Caríssimos, eu concluo citando Hannah Arendt, todos sabem, essa grande mulher, considerava filósofa, mas ela dizia assim: a educação é o momento que decide se nós amamos o suficiente o mundo para assumir a responsabilidade e assim salvá-lo da ruína, que é inevitável sem a renovação, sem a chegada de novos seres, de jovens. Educar para dar protagonismo para esses jovens. E é nisso que a gente precisa trabalhar para realmente encontrar novos caminhos, né, capazes, de fato, né, de nos trazer esse pacto global educativo de forma concreta. Acho que aqui eu quero sintetizar tudo o que estou dizendo aqui. Uma coisa bem importante. Nós quase todos temos nos nossos planejamentos educação integral, e ela é importante. Mas uma educação integral, ela há de cuidar de todos esses aspectos, de integrar socialmente os que estão afastados, de integrar a pessoa tantas vezes quebrada, machucada, e agora, com a pandemia, mais fragmentada ainda. Integrar também aspectos que nem nós recebemos. Professor, professora, nós não fomos educados nessa integralidade. Por exemplo, quem nos ensinou a envelhecer, adoecer e perder e até morrer? Uma educação que não trabalhe todas as dimensões, colocar nossos projetos todos, integralidade. Mas o que é integralidade? Por exemplo, se não tivermos uma abertura à transcendência, ao mistério, ao eterno, nós somos cidadãos com uma abertura imensa ao infinito. Deus nos fez finitos, mas com vocação ao infinito. Se não trabalharmos tudo isso, acho que nós ainda vamos ter essa emergência educativa de que fala o Bento XVI e falta desse pacto educativo de que pede Francisco. Precisamos superar tantos aspectos que estão nos desafiando. Eu deixo depois essas telas, se precisarem, para a gente compartilhar, mas o objetivo principal é o seguinte: o Pacto Educativo Global sugere uma nova humanidade educada para ser mais solidária e humana. E talvez, se vocês esquecerem tudo que eu conversei aqui, porque falei bastante, até demais, eu quero recordar uma imagem que gosto de usar com frequência. Nós não educamos para plantar abobrinhas. Nós educamos para plantar tâmaras. Parece algo muito simples,
mas não é. Hoje, com os recursos da tecnologia, quem planta uma semente de abobrinha diz que até em 2 meses, no máximo, pode colher as primeiras abóboras. Plantar abobrinha é rápido. Agora, quem quer plantar tâmara, leva mais de 90 anos para dar as primeiras tâmaras. Então, quem planta não come. Nós estamos preparando uma geração nova, com novos paradigmas, novos caminhos. E se nós cristãos, especialmente a Igreja Católica, que tem uma tradição magnífica, imagina quantas escolas de confissão católica marcaram a história da humanidade. Nós temos a obrigação, nós não somos livres diante disso, diante do Evangelho, de buscar um tempo bem mais humano, fraterno e solidário. O Cristo prometeu que estará conosco até o fim dos tempos. Por isso, eu termino dizendo o seguinte: não tenhamos medo, nenhum medo, mesmo da finitude, da pandemia, da solidão, não tenhamos medo. A certeza disso não é que algo nos espera, alguém está conosco. Alguém está conosco nesta barca, enquanto ela está sendo agitada pelas ondas e pelo vento. É Cristo. E tenho certeza que uma escola, especialmente católica, não pode deixar de dar esse testemunho eloquente entre todos os seus educadores. Se nós não somos pessoas de esperança, não sei quem vai ser. Esses dias, um padre que trabalha numa região muito difícil, ele disse para mim que uma senhora pagar as contas, sobreviver, a vida está cada vez mais difícil. Mas, por favor, padre, não perca a esperança. Se o senhor perder a esperança, o que vai sobrar para nós? Eu devolvo isso para você e para mim, né, como educadores. Se nós não educarmos para a esperança, o que vai sobrar para esse nosso povo? E esperança que não é nem presunção nem desespero. Presunção é falsa esperança. Desespero é falta de esperança. Esperança é paixão por aquilo que é possível. Dias melhores virão. Não é só um otimismo. Dias melhores virão é porque estão garantidos por aquela música que as irmãs lá do Colégio Espírito Santo de Canoas colocaram como motivação. Estamos nas mãos de Deus. Por isso, em boas mãos. Muita esperança, muita fidelidade ao Pacto Educativo Global e dias melhores venham sobre nós. Muito obrigado. Até aqui. Nós é que agradecemos, Dom Leomar, a sua participação brilhante, como sempre, que nos traz uma grande reflexão e, acima de tudo, um grande compromisso como educadores e educadoras de formarmos esta nova geração para o futuro. Um futuro bastante incerto, bastante questionador, mas que, ao mesmo tempo, nós sabemos, por aquilo, inclusive, que ouvimos e que estamos lendo, que a academia tem que ser humana. No momento em que a academia perde a humanidade, a sociedade toda perde o seu referencial. Por isso, não podemos perder jamais a esperança. Como diz o professor Mário Cortella, a esperança do verbo esperançar, de quem arregaça as mangas, se põe ao caminho e vai fazer a diferença sendo diferente. Não tendo um discurso diferente, mas sendo diferente. Até porque, por aquilo que nós lhe ouvimos nesta noite, nós percebemos. A Constituição Federal de 88 já fala que a responsabilidade da educação é da família, é da escola e é da sociedade. A nova base comum curricular já nos traz a questão das competências socioemocionais, que são elementos fundantes do ser humano. Já nos retoma a questão do ser humano como um sujeito de relações, que precisa estar bem consigo mesmo, com os outros, com a natureza e também com a própria transcendência, porque são elementos constituintes do ser humano. E você trazia uma reflexão muito importante. Quanto mais humanos nós somos, mais divinos nós nos tornamos. E precisamos buscar esta questão da humanidade a partir das relações, reconhecendo no outro, com compaixão, com ternura, com escuta, com presença, esta caminhada tão importante. Olha, ficamos extremamente agraciados com você esta noite e entusiasmados, com certeza, de prosseguirmos na nossa caminhada. Claro, como dizia no chat aí a irmã Cláudia Xini, no Brasil os desafios são muito grandes.
até porque nós sabemos que uma educação de qualidade também precisa de recursos, também precisa de formação, também precisa de investimentos. Nós estamos numa área privilegiada, as escolas confessionais católicas investem e acreditam nos seus profissionais. Em contrapartida, infelizmente, a gente percebe o estado limitado dos recursos, e quando falo Estado, falo aqui tanto União como os governos estaduais e municipais, que infelizmente não conseguem disponibilizar tanto para poder fazer uma caminhada na medida que a sociedade efetivamente precisa. Na sua ótica, Dom Leomar, aproveitando uma das perguntas que veio aqui no chat, que é da Andréia Girardi, de que maneira nós, educadores, podemos contribuir diante de toda esta realidade para o protagonismo dos nossos jovens? Como podemos auxiliar os nossos educandos, jovens, meninos, meninas, homens e mulheres do mundo do trabalho, do mundo da sociedade, mas que não são alguém amanhã, são alguém hoje, no presente, e precisam ser vistos com esta dimensão de um sujeito de hoje, e não apenas de amanhã? Andréia, muito obrigado pela sua pergunta. Ela me questiona, e eu confesso que vou partilhar um único caminho, assim, um único indicativo. Não sei se vocês todos vão concordar, porque o que eu vou dizer para vocês vale em primeiro lugar para mim. Estou percebendo que nós estamos numa encruzilhada, nós não estamos vivendo mais numa linearidade. Não só a pandemia, as crises outras todas já tinham nos colocado numa esquina da existência. Eu fico pensando, tanto na sala de aula, mas quanto na evangelização como bispo, entre abrir e fechar igrejas para as missas, por exemplo, mas não é isso que eu quero falar, que neste momento só tem uma forma de nós trabalharmos juntos neste mundo. É a escuta, é escutar esses jovens. Esses jovens têm muito a nos pedir, a nos perguntar. E a escuta não é tão simples como nós imaginamos. Não é só fazer uma sondagem, fazer uma planilha e depois vamos colocar no sistema de planejamento estratégico. Não é isso, não é nada disso. Né? Esses dias, o médico, eu tive a Covid em julho, e o médico me disse assim, que o professor dele, professor de medicina, mostrou qual é o instrumento mais importante que ele nunca deveria perder na vida. Qual é o aparelho que ele não podia deixar de ter na vida. Sabe qual é? Um banquinho para sentar ao lado do paciente e escutar o paciente. Porque enquanto o médico não é capaz de escutar o paciente, ele não consegue entender exatamente o que está acontecendo. Eu vou dizer para mim e digo para você, eu ainda sem essa escuta? Não. Eu consigo entender o fiel no meio de os jovens, os adultos, os idosos, as crianças hoje? Não consigo. Por quê? Porque nós estamos juntos, encontrando caminhos. Andréia, eu acho que eu rezo a Deus que eu saiba escutar, porque é muito mais fácil falar. E escutar é um dom. Mas uma outra coisa, Jorge, eu quero aproveitar para dizer que eu não consegui falar na minha conversa anterior. Por favor, quem é professor aqui, eu sei que estamos em mais de 700 pessoas. A maioria deve ser professor em sala de aula. Se eu posso fazer um pedido, mas quase uma ordem, não perca a esperança. Não canse. Não, eu sei que estamos cansados. Bispo, como é que tu vai pedir para mim não ficar cansado? Mas se anime. Por favor. Tem gente sofrendo mais que nós. Mas isso não é suficiente? Claro que não. Isso não consola. Mas eu acho que tem gente precisando de nós. Tem pessoas com muita carência. Carência afetiva, às vezes até dentro de casa. Carência material. Carência cultural. Você sabe que é a pobreza cultural. Então, professor, não se canse. E aqui eu lembro uma frase do grande místico espanhol São João da Cruz, companheiro de Santa Teresa d'Ávila na caminhada mística. Ele diz assim, o amor verdadeiro não cansa e nem se cansa. Que a gente não canse os outros, porque às vezes pode ser que a gente canse também. Professor, eu sei que estamos iniciando um ano letivo que jamais esperávamos que ia ser assim. Eu duvido que em março do ano passado alguém diria, março do ano que vem vai ser assim. Eu já estou programando, não sei vocês, alguns eventos para o ano que vem já online, porque eu não sei se vamos ter presencialidade grande o ano que vem. Mas isso não é importante, isso não é preocupação. Neste momento, nós não podemos ficar isolados.
e vamos para frente. Olha, não dá para baixar a cabeça, porque esse vírus não é maior que nós. E ele não pode, e nem essa crise econômica, essa crise política, essa crise cultural, que é mundial, mas que tem repercussões graves no Brasil. O Brasil hoje é o epicentro da pandemia. Nós não podemos fechar os olhos, nós não podemos... Desculpa se eu vou dizer algo que talvez nem todos concordem, não dá mais para ser só politicamente correto. Nesta hora, é preciso tomar posição em favor da vida, não em favor de partido político X ou Y, em favor da vida. Onde a vida for ameaçada, um professor, um religioso, um educador não pode. Se ficar omisso, ele deixa de cumprir sua função de lucidez. Eu gosto de uma expressão que se usa muito na CNBB. Está na hora do coro dos lúcidos falar. O coro dos lúcidos. Sejamos lúcidos, iluminados por Deus com essa luminosidade enorme. Falei demais, Jorge, não era para ser tanto, mas vamos lá. Uma fala que não cansa, Leomar, e que nos entusiasma, isso é importante. Ficaríamos muito mais tempo aqui te ouvindo, porque realmente, pelos comentários do chat aqui, só alimenta a esperança, nos traz, sim, um cansaço que é revelador aqui pelas colocações, mas não é desesperador. É um cansaço de quem está trabalhando, de quem está fazendo a sua parte. E isso nos mostra que, efetivamente, este dom da escutatória, este dom do fazer, ele está muito presente nas mãos do educador. Juntos, sempre, nós procuraremos encontrar soluções, iniciar sem medo nesses processos de transformação. Eu acho que o professor nunca se deixou não desafiar nesta caminhada, porque o professor, sim, sabe olhar para o futuro com esta esperança que você nos trazia neste momento. Eu gostaria, neste momento, de passar a palavra para você, fazer as considerações finais, antes de fazer os agradecimentos finais aqui por parte da mediação. Dom Leomar, as suas considerações finais, neste momento, como você falava, que é de tristeza, de dor, de pandemia, de mudança, mas de muita esperança, onde juntos temos que assumir este sonho de uma educação humanizadora, que valorize o sujeito, que valorize o profissional, cuidando de quem cuida, que valorize o educando por aquilo que ele é, pelas suas competências, pelas suas habilidades, por aquilo que ele tem de bom como sujeito transformador. Então, as suas palavras para as considerações finais, Dom Leomar. As minhas palavras conclusivas, elas retomam o Papa Francisco, que é praticamente o protagonista do Pacto Educativo Global, numa frase que eu tenho certeza que você já ouviu, vocês todos já ouviram, mas que nessa hora me serve. Uma coisa importante, ninguém vai sair dessa crise do mesmo jeito que entrou. Ou sai melhor, ou sai pior. Procuremos superar tudo aquilo que em nós é dificuldade para sair melhor. Né? O que quero dizer com isso? Professor, nós sabemos que na vida nós também temos tantas dificuldades, nós temos que carregar o piano dos outros e o nosso junto. E às vezes trazemos para casa o piano alheio, porque quando um aluno, uma pessoa que está no meio de nós com um problema grande, nós não vamos dormir sem lembrar disso. Nós rezamos, mas também nos preocupamos. Que a gente saia melhor, mais humano, fraterno, talvez mais machucado, porque a gente também tem tanta esperança e tanta frustração diante do que está acontecendo, mas uma coisa é certa, ele está no meio de nós. Vocês sabem por que a gente usa essa expressão, ele está no meio de nós? De onde é tirada? Porque quando o padre diz na missa, o bispo, o Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. O que se dizia antes do Concílio Vaticano II? Dominus vobiscum e com o Espírito. Isso é tirado de uma cena muito parecida ao que estamos vivendo hoje. Isso é tirado de uma antiga homilia dos primeiros séculos da igreja, de um sábado santo. Sábado santo é o dia que a igreja vive a escuridão, o ocultamento do Senhor porque está no túmulo. Então a imagem é fantástica. Pena que eu não posso mostrar para vocês agora a imagem. Depois você procura a ressurreição, um ícone da ressurreição. É Jesus que desce à mansão dos mortos, lá na escuridão, onde o ser humano está perdido, no meio da dor, da solidão, do silêncio, e lá ele vai puxar Adão e Eva para a ressurreição. E só que quando Adão enxerga Cristo rompendo a escuridão,
quebrando as portas da morte, da solidão, da tristeza. E chegando lá, ele grita: o Senhor, Ele está no meio de nós. E aí Jesus responde para Adão: e com teu espírito. Eu termino dizendo assim: Ele está no meio de nós, caminhando conosco no meio dessa escuridão da pandemia. Ele está aqui, Ele está com você na sua casa, está comigo, Ele está entre nós. Não tenhamos medo. Vivamos dias melhores. Eles virão com certeza. A noite está grande, mas a aurora nos espera. E depois o brilho do sol nós contemplaremos juntos. Quero agradecer neste momento a ANEC Rio Grande do Sul, todas as regionais que nos acompanharam, Missões, Caxias, Porto Alegre, Canoas, Passo Fundo, Santa Maria, Pelotas, que se conectaram conosco. Quero agradecer aqui a participação de todos os colaboradores da ANEC que trabalharam incansavelmente para que este momento pudesse acontecer de uma maneira muito efetiva, onde nós transcendemos a extensão territorial de Caxias do Sul para o estado do Rio Grande do Sul, com a presença do nosso presidente nacional, Padre João Batista. Agradecer às escolas parceiras que estão sempre conosco, junto com a ANEC, nesta caminhada, nesta luta, acreditando neste poder que temos de auxiliarmos a formação de vidas humanas. Quero agradecer de uma forma muito especial aqui a presença brilhante, entusiasmada, sempre prestativa de Dom Leomar, muito solícito quando questionamos, quando trouxemos esta possibilidade de vir falar para nós sobre o pacto educativo, se dispôs de imediato, estarei presente com você, sim, para refletirmos sobre esta caminhada, e um agradecimento sem sombra de dúvidas a todas as pessoas que nos acompanharam nesta noite através dos canais de comunicação da ANEC do Brasil. Este momento é um momento de reflexão, mas que é um momento de reflexão que nos chama para uma ação. Não deve ser somente uma escuta nossa como educador, como gestores, mas deve nos reportar a uma ação concreta a partir de hoje, deste momento, do aqui e do agora. Volto a insistir, nós precisamos fazer a diferença na sociedade sendo diferentes. Nós jamais vamos fazer a diferença se nós fizermos aquilo que a sociedade está fazendo por igual e por comum. Então, muito obrigado a você que nos acompanhou, esta nossa transmissão ao vivo. E se tivesse que finalizar com uma palavra na parte da mediação, eu finalizaria com a palavra coragem. Tenhamos coragem de prosseguir nesta luta, porque é uma luta que vale a pena. É combater o bom combate. Eu passo a palavra para Dom Leomar, nosso bispo também, né, nosso amigo, nosso professor, nosso companheiro, para que, através das suas mãos episcopais, Dom Leomar, você derrame sobre todos nós que estamos acompanhando você e, principalmente, todos nós que estamos na lida do dia a dia com a educação, as suas bênçãos, a sua proteção, através da intercessão do grande líder, da grande referência, da grande luz, que é o Cristo, o Deus vivo, que está no meio de nós. Vou pedir ao mestre que abençoe todos os educadores nesse momento, e peço que você também recorde das pessoas que estão passando dificuldades na sua casa, na sua família, seus amigos. Reze por aqueles que partiram e por aqueles que estão com grande tristeza no coração. O Senhor te abençoe e te guarde. Ele mostre a ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Amém. Ele volte para ti o seu olhar e te dê a paz. Amém. O Senhor te conceda saúde e paz, te livre dos males e perigos, e nesta hora, sal da terra e luz do mundo, e ter uma noite tranquila. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Saúde e paz a todos. Amém. Saúde. Amém. Agradecemos mais uma vez a participação de todos, aos nossos parceiros, patrocinadores do evento, a International School e a Book Fair, por estarem conosco neste evento. E com certeza teremos mais oportunidades para voltarmos a nos encontrar, refletir e mostrarmos que juntos somos mais fortes e fazemos a diferença. Muito obrigado a todos, muito obrigado ao Rui, muito obrigado ao Padre João, ao professor Roberto Carlos, que participou conosco. Muito bom. E muito obrigado, Dom Leomar, e uma boa noite a todos que nos acompanharam. Um abraço, até mais. Outro.